Vou voltar aqui nesse mesmo parágrafo, tá? Então, por conta dessas relações controversas com os líderes de países ocidentais, o gás iraniano é vendido quase inteiramente para países asiáticos. Em 2015, foi firmado um acordo internacional envolvendo o Irã, de um lado, e um grupo de potências lideradas pelos Estados Unidos e seguido por França, Reino Unido, Rússia, China e Alemanha, de outro, no qual o país do Oriente Médio se comprometia a não desenvolver a capacidade de produzir armas nucleares em troca de melhores relações comerciais com países europeus e americanos. Gente, esse acordo aqui, ó, foi firmado na época do Barack Obama, tá? Então, quando ele era presidente dos Estados Unidos, ele quis, né, se aproximar dessas grandes potências, tá? Ao qual os Estados Unidos não havia se afastado, né? O Irã mesmo foi um, a Cuba, aqui na América Central, foi outro, né? Que eles ficaram 50 anos aí sem se comunicar, tá? Então, no governo dele, do Barack Obama, ele conseguiu essa reaproximação desses países, e especialmente do Irã, quando ele sugeriu, então, aí para abrir, né, o mercado americano para o governo iraniano, se o governo iraniano parasse, então, de fabricar, né, de enriquecer urânio para a fabricação de bombas nucleares, de armas nucleares, tá? Então, eles entraram nesse acordo, e esse acordo, gente, ficou vigente até, se não me engano, no começo do ano passado. E daí já foi o Donald Trump, né, que assumiu, que já é presidente, né, dos Estados Unidos, se não me engano, esse ano agora é o último ano dele, eu acho que é o último ano esse ano. E acabou que houve de novo, esse desacordo entre eles, né, e o Irã parece que começou a enriquecer urânio novamente, né, para a fabricação de armas nucleares, tá? E aí, então, o acordo foi abaixo, tá, gente? Então, já acabou esse acordo aí. Vamos lá. Embora estivesse sendo avaliado como bem-sucedido, tanto pela ONU quanto pelos demais signatários, o acordo... Ah, tá aqui, ó. O acordo foi rompido unilateralmente pelos Estados Unidos em 2018. Olha aí, ó, tá? Então, não foi o ano passado, foi em 2018. Restringindo novamente as vendas iranianas para os mercados europeus altamente lucrativos. A União Europeia também tem seus interesses prejudicados nesse cenário, pois enfrenta restrições para importar gás do Irã, que seria uma alternativa para reduzir a dependência dos países europeus em relação ao gás proveniente da Rússia. Boa parte do gás consumido no bloco chega desse país por meio de oleodutos, que é igual, é como se fosse essa tubulação, tá? Esses oleodutos. Cadê? Me perdi. Aqui, que passam pela Ucrânia. Dessa última, esta última, por sua vez, uma antiga república soviética, tem sido palco de conflitos armados desde 2014, quando a região da Crimeia foi anexada pela Rússia, militarmente muito mais poderosa, e separatistas pró-Rússia iniciaram uma guerra civil por independência nas províncias de Donetsk, acho que é isso, e Lugansk, agora autoproclamadas repúblicas na região leste do país. Atualmente, a Ucrânia se encontra fortemente polarizada entre aqueles que defendem uma maior aproximação da União Europeia, que são maioria, e os que defendem uma aproximação com a Rússia, muitos deles descendentes de russos, concentrados nas áreas conflagradas. Uma novidade importante no cenário da geopolítica do gás natural é a aproximação entre Rússia e China, que tem se intensificado recentemente, com o objetivo de conectar o maior exportador mundial, a Rússia, ao gigantesco mercado consumidor chinês, além de reduzir a dependência
da economia russa em relação às exportações para países europeus, essa aproximação é vista com receio pelas potências ocidentais. Então, aqui a gente tem uma das guerras que acontecem, né, as guerras civis acontecidas lá em Kiev, na Ucrânia. Aí a gente tem a segunda atividade de hoje, na página 33 da apostila de vocês. Deixa eu colocar ali na outra que fica maior. Peraí. Aqui, ó, da página 33. Então, aí a primeira atividade, ele fala assim, de acordo com o texto, a localização e o clima, isso, a localização e o clima do país significam que ele conta com inúmeros promissores para centrais de energia solar e eólica. Identifique o território correspondente à Arábia Saudita no mapa climático, presente na página 1 do material de apoio, analise o tipo climático predominante e nas linhas abaixo estabeleça a relação entre os projetos de energia renovável e desenvolvimento nesse país e as características do clima. E a segunda atividade, analistas, contudo, revelam preocupação com os projetos de expansão da energia eólica e solar na Arábia Saudita. Ué, parece que é. Ó, essa é da 32. É verdade. Eu coloquei errado aqui para vocês. Espera aí que eu vou apagar e já coloco a certa, tá? Desculpa aí, gente, acontece. Na 33, né? Aí, agora tá certo, né? Aí ele fala assim, ó, identifique 5 áreas situadas em mares no interior ou no interior do continente europeu e parte dos continentes asiático e africano, em que se situam alguns dos principais campos ou jazidas de gás e plataformas de perfuração. Ao lado de cada área, indique um ou mais países próximos. E a questão 2, ele fala assim, em relação à rede de gasodutos provenientes da Ucrânia e Rússia, identifique outros países europeus por onde passa parte dessa rede, tá? Então, aqui, ó, a questão número 1, gente, não tem como diminuir, porque ele coloca cada um dos lugares, tá? Ó, Mar da Noruega, na onde que fica, né, a região. Depois ali, desculpa, Mar do Norte, depois Mar da Noruega, Mar Negro, e assim vai, tá? Então, não tem como tirar nada, ok? Então, podem fazer aí, vou dar um tempinho para vocês.
Zinho. Pronto, pessoal? Sim, Sim, professora. Então, eu vou passar, tá? Posso passar? Ninguém reclamou, vou passar. Então, vamos lá. Peraí, pro. Então, vai. Oi, filho. Oi, filho, né, mamãe? Mamãezinha. Hoje tá friozinho, né, mãe? Minha pequinha, mamãe. Pode passar, pro. Vamos lá. Deixa eu voltar ali, então. Agora a gente vai falar sobre a energia termonuclear, né? O que é isso? Chega a ser até bonito, né, gente, isso aqui, né? Mas é uma usina, tá? Ó. É uma usina aí numa energia termonuclear. Parece um monumento, né? Uhum. Então,
Outra matriz energética importante... Posso escolher você? Oi? Escolher para você, professora. Pode ler, pode ler. Outra matriz energética importante é a termonuclear. Seu desenvolvimento depende da existência de reservas de minérios radioativos, especialmente de urânio. As 3 maiores reservas mundiais localizam-se respectivamente na Austrália, no Cazaquistão e na Rússia. Os 2 últimos países, além de diversos outros na Europa e Ásia, têm centrais de produção de energia nuclear. Entretanto, acidentes nucleares do passado, como ocorrido na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e mais recentemente na usina de Fukushima. No Japão, em 2011, levaram a população de países como a França e a Alemanha a repensar os planos de ampliação do uso desse tipo de energia, em virtude dos perigos que ela apresenta. A Alemanha e França são os países da Europa Ocidental com o maior potencial instalado no que se refere à energia nuclear, conforme se constata no mapa. Europa, produção de eletricidade com base em energia nuclear. Gente, só para esclarecimento, então, tá? Aí a energia, a usina de Chernobyl, ela houve aí um superaquecimento no núcleo, tá? Então, por isso que explodiu, tá bom? E a energia, a Fukushima, no Japão, ela acabou se rompendo, né? Alguns geradores acabaram lá se rompendo por causa da força de um tsunami que atingiu, tá? Então, foram causas diferentes aí da explosão dos dois, tá? O primeiro foi o superaquecimento, né, do núcleo, e o segundo aí, o de Fukushima, foi por causa de um maremoto, e aí veio em seguida um tsunami que acabou atingindo e acabou se rompendo aí acho que, eu não lembro se foi 2 geradores deles, tá? De energia termonuclear. Aí embaixo a gente tem, então, as usinas de produção de energia nuclear somente na Europa, tá, gente? Olha o tanto que tem aí, e a potência delas é em megawatts, né? Quanto maior a bolinha, maior a potência que tem ali aquela geração de energia, tá? Energia nuclear. Então, a gente tem lá embaixo, ó, na Ásia e na Oceania, os países com maior quantidade de reatores em operação são Japão, China, Coreia do Sul e Índia. Deixa eu voltar ali. A próxima. Peraí. Aqui a gente tem uma conexão aí, né? Conexões. O Japão apresenta um território pequeno e fragmentado. São 4 ilhas principais e milhares de ilhas menores. Além do relevo acidentado e montanhoso que dificulta a ocupação e o aproveitamento econômico do solo, o país tem poucas reservas de recursos minerais energéticos, com exceção do carvão, ainda assim insuficiente para suprir a demanda interna. Desse modo, em grande parte, por conta de sua natureza e geografia, trata-se de um país muito dependente das importações associadas a produtos de energia e, consequentemente, mais vulneráveis às oscilações internacionais desse mercado. Os impactos também se dão nos custos de produção que tornam os produtos japoneses mais caros, produzindo sua competitividade externa. A carência de recursos energéticos levou o Japão a investir na construção de energias nucleares em diversas localidades. Essa condição, no entanto, traz riscos à população, pois o país está situado em área sujeita a grandes terremotos e tsunami. Em 2011, após um dos terremotos mais violentos já registrados na região, um tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima e teve o sistema de refrigeração dos reatores prejudicado. Isso ocasionou explosões, causando a contaminação dessa área
pela radiação. Esse acidente fez com que a população japonesa questionasse a segurança de instalações de geração de energia nuclear, originando um grande debate nacional ainda em andamento sobre as opções do país para a geração de energia. Gente, se não me engano, no começo desse ano, isso foi em 2011, né, esse acidente. Peraí só um pouquinho. Em 2011 que houve esse acidente aí, tá? E me parece que foi no final do ano passado e no ano, o governo japonês começou a liberar de novo essa área para as pessoas voltarem a morar lá, tá? Então, assim, eles constataram que a radiação estava sumindo, estava sendo baixa, vamos falar assim, e aí as pessoas estariam, então, como fala? Teriam de novo, né, esqueci o nome da palavra. Aí eles poderiam voltar para lá, tá? Não ia ter tanto risco à saúde deles, tá bom? Lembrando que lá, gente, nessa área, como é uma área mais de planície, né, porque é perto do litoral, aqui, ó, essa imagem aí é de lá, da onde que foi, de uma das partes que houve, né, a explosão e ficou contaminada, tá? E ao redor dessa área, tinha muitas plantações, tá? Com áreas rurais, né? E aí tudo foi perdido, tá? Porque as pessoas elas tiveram que sair de lá às pressas, não só por causa do tsunami, tá? Mas por causa da radiação que ficou por lá, tá? Então aí eles constataram, né? Depois de vários anos, que estava nascendo de novo, né? Alguns tipos de planta, animais também estavam nascendo e morando naquele lugar. E aí, como eles viram que eles não tiveram nenhuma alteração genética, né? Eles acabaram liberando de novo aquele lugar ali para as pessoas voltarem, tá? Então, aos poucos, algumas pessoas estão voltando morar ali nessa região aí pertinho da usina de Fukushima, tá? Aí, outro mineral energético que ganha importância cada vez maior é o lítio, metal primordial na construção de baterias que armazena energia elétrica coletada por fontes renováveis, como a solar e a eólica. A lista de produtos industriais que utilizam baterias é enorme, incluindo muitos aparelhos tecnológicos essenciais na atualidade, como celulares, computadores e automóveis. Os 2 países que apresentam maiores reservas são a Bolívia, na América do Sul, e o Afeganistão, na Ásia. Esse último vive uma sucessão de invasões, guerras e conflitos civis há décadas. Na Oceania, em relação aos recursos utilizados como fontes de energia, temos Austrália e Nova Zelândia, que contam com reservas consideráveis de petróleo, carvão mineral e gás natural. A Austrália ainda é muito rica em outros minérios, como ouro, ferro e manganês, chumbo, cobre, bauxita, minério que é o maior produtor mundial, seguido pelo Brasil. O petróleo também é uma importante fonte de divisas em Papua Nova Guiné. Na região da Polinésia, a produção mineral de maior valor econômico é a de fosfato, principalmente em Nauru, ainda que atualmente uma forte queda, como será tratada no próximo capítulo, tá? Então, aqui, ó, você vê até agora, tudo que a gente falou foi do continente asiático e do continente europeu, né? Da Oceania tem esse único parágrafo aqui até então, tá? Ó. Então, vamos lá. Trabalho e economia agora, ó. Deixa eu virar minha folha aqui. As atividades de exploração de recursos naturais, em especial a mais difundida delas, a mineração, sempre estiveram envolvidas em controvérsias no que se refere às condições de trabalho. Não por acaso, uma das situações que marcou o período inicial da Revolução Industrial na Europa durante os séculos XVIII e XIX foi a luta de mineiros por condições mais justas e salubres de atuação laboral. Gente, isso daqui é um trabalho bem desumano, tá? Por quê? Porque você, às vezes, fica dias sem ver a luz do sol, tá? Você vai, vamos falar do minério de ferro ou do carvão mineral, tá? Quanto mais profundo
ele tiver aí na terra, né, no solo, maior valor energético ele vai ter, tá? Então, assim, essas jazidas, vamos falar assim, de minérios da Europa e da Ásia, elas têm uma profundidade enorme, tá? Aqui na América também, não no Brasil, né? Tanto o nosso minério de ferro como o nosso carvão mineral, ele é encontrado mais perto da superfície do que em outros lugares. Então, ele tem um valor energético menor, tá? Então, quanto mais profundo tiver, mais valor energético ele vai ter, mais caro ele vai ser, tá? E a gente teve uma situação aqui na América do Sul, há uns anos atrás, se não me engano, foi no Chile, eu já havia comentado isso com vocês, da situação daqueles mineiros, né, que foram soterrados, não sei se vocês se recordam, que eu falei para vocês, tem até o filme, né, que fala sobre isso, chama Os 33, eu já havia falado para vocês, que fala dessa situação aí dos mineiros, né, mas como que eles foram soterrados, né, gente, para chegar mais profundo aí na crosta, né, vamos falar assim, a procura desses minérios, é preciso usar dinamites, tá, para poder ir explodindo as rochas e eles poderem ir cavucando, e isso é um trabalho manual. Então, numa dessas explosões, né, de dinamite, acabou fechando, né, o canal por onde o túnel, né, por onde eles já haviam escavado e estavam muito profundo, cerca aí de 300 a 600 metros, se não me engano, de profundidade, tá, dentro da terra. Então, eles ficam lá, assim, às vezes 3 dias e depois volta para a superfície, às vezes fica a semana inteira e depois volta para a superfície, tá? E nesse caso da explosão aí, eles ficaram soterrados, né? Os 33 mineiros ficaram soterrados, se não me engano, foi 4 meses. Eles passaram lá no fundo do subsolo, lá do Chile. Mas foram resgatados todos os 33 com vida. Mas, eles comiam alguma coisa do tipo? O quê? Eles comiam alguma coisa do tipo? Sim, é assim, eles levam comida para eles passar o dia ou a semana. Só que eles ficaram um período muito prolongado, né? Então, o que aconteceu? Nesse caso, né, que foi retratado no filme, foi uma história real, né? Porque foram eles mesmos sobreviventes que contaram. Houve uma comoção mundial, tá? Em busca deles. Então, até descobrirem que eles estavam vivos, aí passou, acho que quase 2 meses, se não me engano, para descobrir que eles estavam vivos, e nisso eles começaram a racionar a comida. Era uma tampinha de água por dia para cada um beber, entendeu? Era metade da metade de uma bolacha, né, de um biscoito para cada um comer. Então, eles racionavam para eles não passarem fome nem sede, não morrer, né? Vamos falar assim, e o pouquinho que o nosso organismo consegue adquirir já dá uma energia, né? E aí descobriram que eles estavam vivos porque eles perfuraram uma broca, uma perfuradeira, né? Perfuratriz, que eles falam, né? E aí conseguiram ver que eles estavam vivos porque eles começaram a bater na broca, tá? Então aí o som, né, do barulho começou a chegar na superfície. Aí o que eles fizeram? Cavucaram, colocaram um cano e aí começaram a passar comida e água para eles através daquele cano, tá? Lá para baixo. E aí eles conseguiram, então, ficar ali por 4 meses, 4 longos meses, né? Até a NASA, o Brasil, teve muitas nações aí mundiais que foram para lá para perfurar, né, a rocha e poder resgatar aqueles mineiros lá com vida, tá? O pior cenário, vamos lá, continuando aí. O pior cenário. Deixa eu só voltar aqui nessa foto, gente. Essa é uma ilustração, na verdade, né? Não é foto, né? Essa ilustração aí foi publicada em Londres no ano de 1869 e denuncia as duras condições de trabalho infantil na Inglaterra durante a Revolução Industrial, tá? Então, olha só, isso daí são crianças trabalhando, olha lá, gente, é manual, tá? Naquela época lá, era tudo cavucado ali manualmente, tá? Carregado, né? Tinha que tirar as rochas, né? Que eles iam cavucando, tinha que tirar a rocha e levar de volta para a superfície, tá? Então, aí eles faziam esse trabalho degradante, né? De forma manual. E ali, agora. O pior cenário
é o que envolvia as minas de carvão, o combustível que moveu a primeira fase industrial a primeira fase da industrialização mundial. Além dos riscos de desabamentos comuns a todas as explorações minerais realizadas em grandes profundidades, a liberação do gás metano nas minas tornava o ambiente facilmente suscetível a incêndios, explosões ou mesmo intoxicações. Os mineiros, muitas vezes crianças, pois o trabalho infantil era comum, trabalhavam até 14 horas por dia em ambiente muito quente e insalubre. Nele, a temperatura sobe com a profundidade e era comum que as minas atingissem mais de 400 metros para dentro do solo. Frequentemente, os trabalhadores desenvolviam doenças pulmonares e a expectativa de vida era muito baixa. Ainda hoje, embora as condições tenham melhorado bastante, a mineração está entre as atividades laborais mais perigosas do mundo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. As tragédias continuam ocorrendo. Em 2014, por exemplo, um acidente em uma mina de carvão na Turquia matou cerca de 300 trabalhadores, tá? Foram todos soterrados aí, ó. Dos continentes dos continentes estudados nesse capítulo, as minas da Europa e Oceania atualmente apresentam condições de maior segurança que as asiáticas. Na China, maior produtor mundial de carvão, os acidentes são comuns e as estatísticas anuais de mortes de mineradores são elevadas. Em 2009, atingiram o recorde de 6.995 mortes. Olha isso, gente, num único ano, né? No ano de 2009, só de trabalhadores chineses. Aqui tem uma foto lá, né, da China de 2016. Olha lá como que eles trabalham, tá vendo como que é tudo manual, tá? Tudo catando lá as pedras, né, as rochas, e colocando nos baldes e levando para outro lugar. Olha que coisa, hein, gente? Hein? Vamos lá. No caso da Ásia, muitos países dependem diretamente da exportação de produtos, um pouco ou nenhum processamento. As commodities não têm desenvolvido uma estrutura econômica mais diversificada e autônoma, além de ficarem com o elevado ônus ambiental e social comum a essas atividades exploratórias. Deixam de obter maior valor agregado aos produtos e, costumeiramente, são exportados sem qualquer beneficiamento. Esse é o caso, inclusive, do petróleo do Oriente Médio, como vimos, tá? Então, commodities, a gente já sabe, a gente já vem falando dela aí há anos, né? O que é commodities, né? São produtos comercializados sem nenhum beneficiamento, do jeito que ele é retirado, extraído, né, do solo, ele é comercializado, tá? Então, aí, o que são as commodities? São produtos que não têm nenhum valor agregado, nenhum beneficiamento, e são comercializados in natura, tá? Aí, nós temos o olhar geográfico, que é a tarefa de vocês. Lembrando, essa tarefa é para depois das férias, tá? Eu vou cobrar ela aí quando a gente retornar das férias, tá? Se alguém quiser tirar um tempinho das férias e fazer e mandar a foto para mim, não tem problema nenhum, tá bom? Pode mandar. Então, aí, ó, a gente tem pesquise na internet e responda quais os riscos associados à mineração de carvão no que diz respeito à saúde e segurança dos trabalhadores. E a questão 2, por que alguns países do Oriente Médio, que se consolidaram como tradicionais países exportadores de petróleo no século XX, estão na atualidade investindo tanto na indústria do turismo, tá? Então, por que eles estão deixando um pouquinho de lado? Foi o caso do Oriente Médio, que a gente viu lá atrás, né? Deixando dos Emirados Árabes Unidos, né, que a gente viu atrás, tem aquela reportagem que a gente não leu, que fala sobre isso, tá? Eles estão visando outras fontes renováveis e que eles estão focando também no turismo. Gente, isso tem a ver com o recurso ser esgotável, tá? Esse recurso mineral, petróleo, por exemplo, ele é um recurso que vai acabar daqui a uns anos, não vai ter mais. Então, eles já estão investindo em outras fontes de renda, tá? Para não deixar aí
vamos falar assim, não deixar cair, né, a economia do país, eles estão focando já em outra coisa, eles já estão pensando adiante. Vamos lá. Então, essas duas questões aqui vai ficar para vocês de tarefa, não se esqueçam. Em relação aos recursos florestais, o sudoeste asiático, marcado pelo clima equatorial e tropical de monções, originalmente apresentava extensas áreas de florestas tropicais e equatoriais. O avanço... tem 1 minuto que vai acabar, né? Falta 1 minuto só. Espera aí, eu vou interromper e já vou voltar aqui nessa parte.